Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei Tudo o que Ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E nesse canal nós estamos fazendo um estudo dos quatro evangelhos. E hoje, com a passagem do ensinamento sobre o puro e o impuro. Essa passagem segue narrada nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. E faremos uma leitura e um aprofundamento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja conosco. Marcos, capítulo 7, versículo de 1 a 23. Ora, os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, se reúnem em volta dele. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las, os fariseus, com efeito, e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo. E ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se aspergir. E muitos outros costumes que observam por tradição: lavação de copos, de jarros, de vasos de metal. Os fariseus, os fariseus e os escribas o interrogam: por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? E lhes respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Isaías 29, 13. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são apenas mandamentos humanos. Abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição dos homens. E dizia-lhes: sabeis muito bem desprezar o mandamento de Deus para observar a vossa tradição. Com efeito, Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e aquele que amaldiçoar pai ou mãe, certamente deve morrer. Vós, porém, dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, os bens com que eu poderia te ajudar são corbã, isto é, oferta sagrada, vós não o deixareis fazer mais nada por seu pai ou por sua mãe. Assim, invalidais a palavra de Deus pela tradição que transmitistes, e fazeis muitas outras coisas deste gênero. E chamando de novo para junto de si a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro, mas o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando, ao deixar a multidão, entrou em casa, seus discípulos o interrogaram sobre a parábola. E ele disse-lhes: então, nem vós tendes inteligência? Não entendeis que tudo o que vem de fora, entrando no homem, não pode torná-lo impuro? Porque nada disso entra no coração, mas no ventre, e sai para a fossa? Assim, ele declarava puros todos os alimentos. Ele dizia: o que sai do homem é isso que o torna impuro. Com efeito,
É de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas, prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro do homem e o tornam impuro. Então, essa é a passagem do evangelista Marcos sobre o ensinamento sobre o puro e o impuro. Agora vamos à narrativa de Mateus sobre a mesma passagem. Mateus, capítulo 15, versículo de 1 a 20. Alguns fariseus e escribas de Jerusalém vieram um dia ter com Jesus e lhe disseram: Por que transgridem seus discípulos a tradição dos antigos? Nem mesmo lavam as mãos antes de comer? Jesus respondeu-lhes: E vós, por que violais os preceitos de Deus por causa de vossa tradição? Deus disse: Honra teu pai e tua mãe. Aquele que amaldiçoar seu pai ou sua mãe será castigado de morte. Êxodo 20, 12, 21, 17. Mas vós dizeis: aquele que disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo com que vos poderia assistir, já ofereci a Deus, esse não, já não é obrigado a socorrer de outro modo a seus pais. Assim, por causa de vossa tradição, anulais a palavra de Deus, hipócritas. E bem de vós que fala o profeta Isaías. Este povo somente me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Vão é o culto que me prestam, porque ensinam preceitos que só vêm dos homens. Isaías 29, 13. Depois reuniu os assistentes e disse-lhes: Ouvi e compreendei. Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele. Eis o que mancha o homem. Então se aproximaram dele seus discípulos e disseram-lhe: Sabes que os fariseus se escandalizaram com as palavras que ouviram. Jesus respondeu: Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os. São cegos e guias de cegos. Ora, se um cego conduz o outro, tombarão ambos na mesma vala. Tomando então a palavra, Pedro disse: Explica-nos esta parábola. Jesus respondeu: Sois também vós de tão pouca compreensão? Não compreendeis que tudo que entra pela boca vai ao ventre e depois é lançado num lugar secreto? Ao contrário, aquilo que sai da boca provém do coração. E é isso o que mancha o homem, porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Eis o que mancha o homem. Comer, porém, sem ter lavado as mãos, isso não mancha o homem. Então, essa é a narrativa de Mateus sobre a passagem Ensinamento sobre o puro e impuro. Finalmente, vamos fazer a leitura do Evangelho de Lucas e, na sequência, faremos um aprofundamento das três passagens. Lucas, capítulo 11, versículo de 37 a 54. Enquanto falava, um fariseu convidou-o para almoçar em sua casa. Entrou e pôs-se à mesa.
O fariseu, vendo isso, ficou admirado de que ele não fizesse primeiro as abluções antes do almoço. O Senhor, porém, lhe disse: Agora vós, ó fariseus, purificais o exterior do corpo e do prato, e por dentro estáis cheios de rapina e de perversidades, insensatos. Quem fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai o que tendes em esmola, e tudo ficará puro para vós. Mas ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e todas as hortaliças, mas deixam de lado a justiça e o amor de Deus. Importava praticar estas coisas, sem deixar de lado aquelas. Ai de vós, fariseus, que apreciais o primeiro lugar nas sinagogas e as saudações nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como esses túmulos disfarçados, sobre os quais se pode transitar sem o saber. Um dos legistas tomou então a palavra. Mestre, falando assim, tu nos insultas também. Ele respondeu: Igualmente, ai de vós, legistas, porque impondes aos homens fardos insuportáveis, e vós mesmos não tocais esses fardos com um dedo sequer. Ai de vós, que edificais os túmulos dos profetas, enquanto foram vossos pais que os mataram. Assim, vós sois testemunhas e aprovais os atos dos vossos pais. Eles mataram, e vós edificais. Eis porque a sabedoria de Deus disse: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos. Eles matarão e perseguirão a alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas que foi derramado desde a criação do mundo, do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que pereceu entre o altar e o santuário. Sim, digo-vos, serão pedidas contas a esta geração. Ai de vós, legistas, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que querem entrar. Quando ele saiu de lá, os escribas e os fariseus começaram a persegui-lo terrivelmente e a cercá-lo de interrogatórios a respeito de muitas coisas, armando-lhe ciladas para surpreenderem uma palavra de sua boca. Então, essa é a narrativa de Lucas sobre a passagem Ensinamento sobre o puro e impuro. Bem, agora nós vamos fazer um aprofundamento sobre essa passagem. Hoje nós tivemos textos longos, né, sobre o ensinamento sobre o puro e o impuro. Mas antes de fazer aqui uma breve reflexão, gostaria de pedir para você que está chegando agora, você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre o que você acha dessa passagem e da análise que nós vamos fazer aqui. Se faz sentido para você, compartilha para mais um irmão, uma irmã, de modo que a gente possa ampliar esse estudo dos quatro evangelhos. E também deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para o fortalecimento do engajamento do nosso canal. Amém? Então vamos aqui às comparações, né? Primeiro aprofundamento, né? E comparação do que difere uma passagem do Evangelho de outra. Marcos e Mateus, a gente pode perceber que existem muitas semelhanças aqui, né? O que acontece aqui entre o Evangelho de Marcos e Mateus são algumas adições, né, que Mateus ele vai inserir exclusivamente no seu Evangelho. Mas, de modo geral,
O que acontece aqui é um questionamento dos fariseus, né, e dos escribas sobre o comportamento dos discípulos de Jesus. E aqui eles se apegam à tradição, né? Como assim eles comem sem lavar as mãos? Veja, aqui não há um incentivo à falta de higiene, ok? É importante sim a higienização antes de você tocar nos alimentos. Mas aqui existe uma hipocrisia dos fariseus e dos escribas, porque existia toda uma tradição, né, inclusive o evangelista ele até detalha aqui, né? Não somente lavam as mãos, como o braço, o cotovelo, né? Aí tem todo um cuidado ali com os jarros, vasos de metais, perfeito. Mas isso não pode, isso é uma tradição dos homens, não é um ensinamento de Deus, né? Então tudo bem que determinadas comunidades tenham alguns costumes, mas você jamais pode colocar acima da palavra de Deus. E aí Jesus ele vai questionar com essa passagem de Isaías que eu gosto muito, é uma das passagens que eu mais gosto, quando ele fala: "Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim." Ou seja, é uma pregação da boca para fora. Então, essas autoridades religiosas, eles não estavam com o coração alinhado à sabedoria de Deus. Eles estavam mais apegados às suas tradições, ou seja, eles honram com os lábios, eles falam da boca para fora, né? Mas o coração está longe de mim. Então, eles não fazem primeiro a vontade de Deus, né? Então, é a tradição que eles colocam acima da verdade de Deus, né? E aí Jesus continua dizendo que as doutrinas são apenas mandamentos humanos, né? Que abandonam o mandamento de Deus. E aqui Jesus ele cita, inclusive, exemplos, né? De que eles distorcem a palavra, ou melhor, pior do que isso, substituem, né, a lei por uma tradição. E aí ele exemplifica aqui a questão de honrar o pai e mãe, né? Que eles tentam burlar esse mandamento de Deus, fazendo algumas oferendas, né? Ao invés de honrar o pai e mãe como está no mandamento de Deus, né? E aí Jesus, ele desmoraliza essas autoridades religiosas quando ele se vira para a multidão e fala: "Ouvi e entendei." Ou seja, eles estão mentindo, né? Jesus ele faz aquele, ele repõe uma nova afirmação, né? Então ele fala que nada pode tornar o homem impuro a não ser aquilo que sai do homem. E depois, como os próprios discípulos ficaram na dúvida, ele vai explicar depois, ele dá uma bronca nos discípulos. Então, nem vós tendes inteligência. No entendimento de Jesus, os discípulos deveriam entender essa comparação que ele faz. Mas, depois ele dá uma sacudida, ele explica, né, que nada que não saia do homem pode tornar impuro. O máximo que pode acontecer é você pegar aí algum tipo de contaminação por não lavar a mão. Mas não é da forma que as autoridades religiosas estavam dizendo, que você ia ficar impuro diante de Deus porque você não lavou a mão para comer. Percebe? E aí Jesus ele cita aqui várias questões que de fato tornam o homem impuro, né? As más intenções, a prostituição, o roubo, assassinato, adultério, enfim, ele dá uma lista de pecados que esse sim é que torna o homem impuro diante de Deus e não deixar de lavar as mãos. E Mateus ele segue, né, essa mesma narrativa e ele faz aqui um, um acréscimo, né? Porque os discípulos, eles acabam achando que Jesus pegou pesado. É exatamente. Quando ele fala assim, olha, ele não cita qual, no primeiro momento, né, qual dos discípulos, que eles falam, olha, os fariseus se escandalizaram com as palavras que ouviram. O que é escandalizar? Eles se sentiram provocados, né? Eles estavam irritados com a forma que Jesus tratou eles. Porque diante da multidão, Jesus expôs a hipocrisia dos fariseus, né? Então eles ficaram expostos ali diante do povo que ouvia. Tinha mais pessoas ali.
E aí Jesus, ele relativiza, né? Ele minimiza esse impacto, né? Dizendo que eles não são uma planta plantada por Deus, né? Que são cegos guias de cegos. E aí é algo que a gente precisa tomar para o nosso tempo também, né? Quantos cegos guiando cegos nós temos? Ou seja, a cegueira de uma liderança religiosa faz com que todos aqueles seus adeptos, né, aqueles seus seguidores, caem na mesma cegueira. Por isso é que Jesus, é ali na frente, nós vamos estudar isso, que ele fala da responsabilidade de quem prega a palavra de Deus. Porque você está levando as pessoas ao ensinamento que não pode ser a condução ao erro. Então, o cego guiando o cego, que vai tombar na mesma vala que Jesus afirma aqui, é justamente isso. Porque ele está errado e, junto com ele, leva outras pessoas. E aí, seu pecado é maior. Amém? E no mais, Mateus ele segue aqui, né, a narrativa de Marcos. Agora, eu quero chamar a atenção aqui sobre a narrativa de Lucas. Porque a narrativa de Lucas, ela traz um outro componente. Em Marcos e Mateus, né? A gente vai perceber aqui em Marcos e Mateus que toda a narrativa ela se dá em torno do comportamento dos discípulos, não é? Então as autoridades religiosas estão questionando quem? Os discípulos. Logo, aqui em Lucas, eles estão questionando não os discípulos. Aqui o centro do questionamento é o próprio Jesus, né? Veja aqui que parece, inclusive, ser uma outra passagem. É possível que seja, né? Porque aqui o fariseu ele convida Jesus para almoçar na sua casa. Então aqui, então coloca ali, ó, no singular, né? Entrou, pôs-se à mesa, né? E aí o fariseu começa a analisar Jesus, o comportamento de Jesus. Que ele sentou ali e não fez as abluções antes do almoço. O que que é a ablução? É aquele rito que é mais especificado ali em Marcos e Mateus. Então, as abluções, né? Ou seja, aquelas tradições, aquele rito antes de se colocar à mesa. E aí Jesus, ele endurece, né? E quando ele fala aqui, né, que rapina, né, cheios de rapina, rapina quer dizer roubo, né, perversidade. E aí ele chama todos de insensatos. Percebe que Jesus, ele não pega leve, né? Jesus ele era um convidado. Veja, o fariseu convidou Jesus para almoçar na casa dele. Mas Jesus, nem por isso, ele deixou de cobrar uma posição da postura errada daquele fariseu, uma vez que ele era uma autoridade, né? Com aquele gesto, ele também ensina. Então, Jesus, ele aqui, ele endureceu a palavra com o fariseu. E ele vai além, né? Porque ali ele tinha outros convidados, né? A gente vai perceber que tinha mais pessoas ali, não era só Jesus e esse fariseu. E aí Jesus, o que que ele fala? Ai de vós que apreciais o primeiro lugar nas sinagogas. Então aqui ele fala da, do exibicionismo, né? Que os fariseus gostam de sentar nos primeiros lugares, gostam de ser saudados em praças públicas, né? Então Jesus ele condena que essa posição, né, de soberba, ou seja, as autoridades religiosas se sentiam maiores do que as outras pessoas, né? Então eles eram especiais, eles eram pessoas abençoadas por Deus, né? E aqui Jesus ele cobra, inclusive, quando um dos legistas ele se ofende, né? Mas mestre, falando assim, tu nos insultas também. Ou seja, eles estavam achando que quando Jesus coloca no geral, ele estava insultando também eles. Só que eles ainda não tinham percebido que Jesus também falava para eles. Num primeiro momento, parecia que Jesus estava generalizando. E quando um dos legistas cobra, o que que Jesus fala? Igualmente, ai de vós, legistas. Porque aí Jesus ele completa dizendo que colocam fardos insuportáveis sobre os homens. Só que eles mesmos não tocam com um dedo. Ou seja, eles jogam todo o sacrifício para o povo. Eles mesmos não têm nenhuma iniciativa, né? Eles ficam ali desfilando ali, aparecendo como pessoas justas e honestas, mas todo fardo, né? Toda cobrança de sacrifício, eles transferem ao povo, mas eles mesmos não dão exemplo.
né? E aí ele vai mais duro ainda quando ele chama a geração dos judeus de assassinos, né? Quando ele fala que os pais dos judeus mataram os profetas. E hoje eles ficam edificando túmulo de profetas que foram assassinados por seus pais. Olha só o peso aqui do discurso de Jesus, né? Vocês vão perceber, Jesus ele fará discursos duros também como esse, mas nós podemos relacionar esse como um dos discursos mais duros e diretos de Jesus, voltado para as autoridades religiosas. E eles que já estavam ali observando Jesus, passam agora a perseguir, né? E aqui o evangelista, ele encerra falando, começaram a persegui-lo terrivelmente, né? Então aqui eles começam a fazer uma força-tarefa para pegar Jesus de toda maneira, né? Então aqui ele desperta o ódio das autoridades religiosas. Amém? Bem, essa é a reflexão que eu trago aqui, né? E para os nossos dias de hoje, nós precisamos perceber, né? Que tem vários códigos, né? Que Jesus ele nos traz aqui, mas eu não quero me alongar tanto, mas pelo menos alguns aspectos aqui a gente precisa perceber para a nossa vida, né? Aqui Jesus ele fala de que você não adianta você querer parecer que é, né? Deus, ninguém engana a Deus, né? A gente precisa ser legítimo naquilo que a gente faz. Jesus, em várias passagens, ele condena o quê? A hipocrisia. Então, fuja da hipocrisia. Seja uma pessoa verdadeira, porque você pode enganar os homens, assim como aquelas autoridades religiosas enganavam, mas a Deus você não engana. Nunca coloque as suas tradições acima da verdade do evangelho. A lei de Deus ela é suprema. A tradição ela pode ser até um complemento, pode ser até importante, mas jamais ela pode estar acima do mandamento de Deus. Não crie nada que colida com o mandamento que Deus nos oferece, né? E, inclusive, quando ele fala quantas e quantas lideranças, né? Elas escondem crimes diante dos homens, né? Quantos que falam em nome de Deus, né? Aqui Jesus ele acusa os judeus que os seus pais mataram os profetas. Quantas lideranças religiosas que ao invés de promover a paz, promover a elevação da espiritualidade, promove discórdia, violência. Quantas pessoas que são roubadas por lideranças religiosas. Então vamos aqui observar o que Jesus nos aponta aqui enquanto conduta de vida. Aqui Jesus fala de conduta de vida. Amém? E Jesus, ele não dá voltas, né? Ele é direto aqui. Ele não fica tentando contornar. A acusação dele aqui é muito firme. Por que que Jesus é tão duro assim com as autoridades religiosas? Porque a palavra de Deus fala: quanto mais Deus te dá, mais você vai ser cobrado. Então, as autoridades religiosas, eles podem errar, são humanos? São. Mas eles ensinam, eles transmitem o ensinamento, eles conduzem as pessoas à palavra. Então, a cobrança é maior. Porque se eles ensinarem errado, as pessoas caminharão para o mesmo erro. Lembra? O cego guiando o cego, os dois vão cair numa vala? É exatamente disso. Amém? Então, muita paz, muita luz na sua vida. Que Deus abençoe os seus caminhos, muitas conquistas e permaneça no caminho que Deus te colocou e que a gente seja acima das misérias do mundo, que a gente possa aí, com a força de Deus, do Espírito Santo, superar tudo aquilo que trava a nossa vida, o nosso crescimento, o nosso conhecimento e que nos distancie do nosso Senhor. Amém? Forte abraço.